Olá, estamos aqui para a nossa terceira sessão de vídeos aí da dobradinha de livros que a gente vem lendo aqui ao longo de 2023, para você fazer uma degustação e quem sabe se inspirar em ler aí em 2024. O livro que eu trago hoje é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Antes que você se assuste, esse é um livro que fala sobre a vida, então continua com a gente aqui. Eu trouxe esse livro aqui, que é um livro antigo que eu tenho, eu já li ele duas vezes, está todo marcado aqui. Se você for comprar o livro hoje, você vai achar essa edição aqui. Matheus, qual que você trouxe aí para fazer o contraponto aí comigo? Oi, pessoal. Hoje aqui para nossa dobradinha eu trouxe aqui Mais Esperto que o Diabo, tá? Então vocês podem ver que hoje a gente está aí um mood, né, um pouco mais assim, as pessoas podem estar, nossa, um pouco mais dark, né, a morte, o diabo. Mas é um livro também que eu li aí no decorrer desse ano e eu achei bem interessante. Ele traz aí bastante lições, né, que a gente pode aplicar inclusive no dia a dia. Perfeito. Primeiro ponto que eu vou trazer desse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é uma frase que, assim, é algo que me incomoda muito no dia a dia. Nosso tempo não voltará, pois não é possível economizar tempo, poupar tempo. E aí, qual é a provocação que eu trago aqui? É a gente respeitar o tempo das pessoas. Se a gente tem uma reunião, gente, marcada para as 14 horas, se planejem para estar às 14 horas, porque se é marcada às 14 horas até às 14h30, a reunião ela precisa ocorrer com o melhor resultado que você tenha dentro das 14 às 14h30. Eu já trabalhei em empresas, e eu não vou citar o nome aqui, que era comum. Ah, a gente marcou às 14 para começar às 14h30. Gente, esses 30 minutos que a pessoa que chegou, que respeitou o horário das pessoas e ficou ali meia hora esperando, que todo mundo já tem o hábito de chegar atrasado, é um soco no estômago, porque é algo que a pessoa não recupera. E em 30 minutos, ela poderia estar fazendo outras N atividades. Então, esse é o meu principal ponto, eu acho, aqui desse livro. E ele traz isso exatamente, porque esse livro, ele traz o que as pessoas, quando se veem num momento de finitude, eles percebem, poxa, todo aquele tempo que eu perdi, eu não consigo recuperar, e eu queria viver ainda aquelas coisas. Então, assim, quando você tiver um horário com alguém, vamos respeitar esse horário, porque a gente não consegue. Dinheiro perdido a gente recupera, roupa perdida, viagem perdida, a gente consegue compensar depois. Mas hoje, se eu falar assim, nossa, meu dia está tranquilo, eu tenho 2 horas sobrando, eu não consigo falar, não, eu vou economizar essas 2 horas e vou colocar num dia que eu precisar, não. O dia ele vai ter 24 horas, nem mais e nem menos. O que que você traz aí do Mais Esperto que o Diabo sobre isso, Matheus, para fazer esse Bom, contraponto? aproveitando esse contraponto aí que você trouxe, né, eu acho que tem aqui o Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito sobre a questão, né, do medo e do fracasso, as artimanhas ali, né, que o diabo utiliza para dominar as pessoas, e tem um dos pontos do livro que eu acho que faz muito sentido para mim ali, que é: faça mais do que é esperado, né? Você tem que ir além das expectativas se você quer se destacar. Né? Ser adaptável, mudar de estratégia, ser pontual, né? Esse ponto que você traz aí com relação ao tempo, que eu acho que é primordial, né? Uma questão de respeito, é uma questão de fazer mais do que o esperado, porque hoje em dia é tudo muito comum, né? Esse mundo muito agitado que a gente vive, eu vou atrasar 5 minutinhos, vou atrasar 10 minutinhos, né? Mas eu acho que, para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa questão de pontualidade, então eu acho que isso é uma falta de consideração com o tempo do próximo, né? Porque o tempo, como você disse, ele não volta, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, e faça mais do que é esperado. Se você tem reunião às 14 horas, esteja presente às 14 horas e não às 14h10, né? Então, isso é fazer mais do que esperado, né? Então, ter esse controle, ter esse cuidado com o próximo, esse respeito, é fazer mais do que é esperado e te coloca ali, né, uma maneira de você se destacar, do meu ponto de vista aqui, que eu acho que foi um dos pontos aqui que eu li, que me trouxe mais, assim, ênfase, que é: faça mais do que é esperado. E às vezes é uma coisa simples, né? Porque às vezes quando você fala fazer mais do que é esperado, as pessoas acham: nossa, preciso ir para a Lua, voltar. Não, fazer mais do que esperado, às vezes é o simples. Já é um É, sinal é o de mais do que simples. esperado. Perfeito. E aí, puxando esse seu gancho, eu chego no meu segundo ponto, que a frase que eu separei aqui é: sabemos que não se pode ficar quietinho e pensativo na sociedade de hoje. Porque quando isso acontece, a primeira coisa que alguém fala assim: Cíntia, o que está acontecendo? Você está tão quietinha hoje.
E às vezes você só está num momento que você realmente quer ficar quieto, ou que você está refletindo sobre alguma coisa que aconteceu ou que pode vir a acontecer, você está buscando uma solução, ou você simplesmente está naquele momento que você precisa baixar sua adrenalina. Por quê? É o que você falou. A vida da gente está cada vez mais acelerada, tudo é muito imediato, as pessoas querem tudo o tempo todo. Quantas vezes? Já aconteceu com você, com certeza. Alguém te manda um WhatsApp. Daí, 5 minutos, a pessoa fala: Você tá aí? Me responde. Gente, calma. Às vezes a pessoa fala assim: Eu preciso de meia hora, eu vou sentar, eu vou tomar um café e eu vou olhar para nada. Sabe aquela hora que você olha para o além e você tá vendo tudo na tua frente, menos a imagem que tá ali na tua frente. E a gente precisa. E isso é saúde mental, porque assim. E eu vejo muito isso, eu como mãe, eu vejo muito criança, não, porque meu filho faz natação, sai da natação, vai para o inglês, sai do inglês, vai para o Muay Thai, vai sair, e a criança não tem tempo de fazer nada. E quando eu falo fazer nada, é ela ficar em casa à toa, olhando para nada. E isso é muito importante. E quanto mais eu vejo as pessoas cada vez mais aceleradas, eu vejo mais problemas de saúde mental que a gente vem enfrentando, é ansiedade, é depressão, é um monte de coisa que está surgindo e que não existia um diagnóstico um tempo atrás, mas as pessoas estão cada vez mais aceleradas. E a gente precisa desse tempo. Às vezes eu falo assim, gente, eu preciso de 10 minutos e eu vou tomar um café. Mas eu não estou tomando um café, olhando rede social, respondendo. Não, eu paro, eu sento na minha cadeira aqui na minha varanda e eu vou tomar um café olhando para nada. 5 minutos. Às vezes é o suficiente para eu baixar minha adrenalina, colocar meus pensamentos em ordem. E quando eu volto com uma garra muito maior do que se eu não tivesse, porque o baldinho da gente vai enchendo. De vez em quando a gente tem que dar uma esvaziada. E essa provocação me trouxe muito isso. Por que que a gente não pode ficar 5 minutos quietinho? E por que que incomoda tanto a gente o outro ficar 5 minutos quietinho? E eu acho que aproveitando o gancho e o contraponto que eu trago aqui, né, do livro Mais Esperto que o Diabo, que eu achei que ele esse ponto para mim também ele é muito importante e eu comecei a praticar ele no dia a dia, que é mantenha controle sobre a própria mente, né? Que a gente não pode pegar a pilha do outro, né? A gente não pode entrar na energia do outro. Se o outro tá ali, você não pode absorver aquilo para você, que nem você falou o exemplo. Aí a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e daqui a pouco ela pergunta, você tá aí. E eu sempre falo para todo mundo, até as pessoas mais próximas de mim que me conhecem, falo, gente, se for urgente, vocês liguem, tá? Porque se for uma mensagem que é uma coisa que eu posso responder depois, com calma, eu vou responder no meu tempo e às vezes É vai isso aí. ser daqui a algumas horas, né? E aí, essa questão do pensamento, que nem você falou, às vezes a gente precisa, né, desse tempo do ócio, que o ócio ele É, é criativo, né? Às vezes as pessoas, porque tá parado 5 minutos. Não. Você precisa desse tempo para descansar, para baixar a energia, para reorganizar, né? Então a gente tem que estar sempre muito vigilante sobre os pensamentos, né? Para ver o que que a gente permite ali, não se deixar influenciar também, como eu disse, pela energia do outro, pela crítica do outro, pelo pensamento negativo do outro. Então a gente tem que cultivar sempre o pensamento positivo, né? Essa calma mental, que eu acho que é muito importante, então a gente precisa ter controle sobre a própria mente. E falando assim, não é tão simples, a gente sabe que no dia a dia, né, é uma coisa mais complexa, é uma longa jornada. é uma longa jornada, mas é todo dia você precisa se policiar, falar, opa, eu tô passando meu limite aqui, deixa eu baixar a mente, deixa eu respirar, né, olhar ali pro nada, porque isso faz bem. Isso é um exercício diário que você pode fazer para você ter controle sobre a própria mente. Então esse é o ponto que eu trago aqui, o segundo ponto do livro Mais Esperto que o Diabo. E constrói uma história perfeita com o meu terceiro ponto, que é qual é a nossa capacidade de transformar a forma como uma pessoa se vê. Às vezes a pessoa pode se ver como um fardo, como um peso, como ela tem um mar de medos ali que ela acha que ela não é capaz, ela tem arrependimentos de coisas que não foi feita. Como que a gente pode trazer valor à jornada daquela pessoa? E aí, voltando para o livro, como ele fala da finitude e da vontade de viver que a pessoa tem quando ela enxerga ali a sua finitude, e o relato da autora é que quando a pessoa se vê nesse momento, ela começa a falar, poxa, principalmente quando a pessoa está passando por doença, alguma coisa, poxa, eu fui um peso para você, olha o fardo que você teve que carregar. E aí você trazer essa visão de, poxa,
quantos momentos felizes a gente tem, quantas coisas legais você me ensinou e trazer. E aí é o que você traz, né, do mais esperto que o diabo. Porque o diabo tá ali o tempo todo falando na nossa orelha, né? E a gente tem essa responsabilidade de pegar e falar assim: não, Matheus, você é muito melhor do que isso. Porque todo mundo tem um dia, né, Matheus, que a gente está um pouco mais para baixo, que a gente está mais depressiva. E assim, a nossa capacidade de transformar o dia de uma pessoa para o bem e para o mal, e às vezes não é só o dia, né? Eu falo que às vezes assim, eu tenho pessoas que passaram na minha jornada, que às vezes é uma conversa de meia hora, que a pessoa faz uma pergunta ali, tem uma colocação que não é o meu dia que ela muda a trajetória da minha vida, porque é um ponto de vista que eu não tinha ainda. Então, assim, a gente tem essa capacidade de transformar momentos e tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e vamos fazer o uso disso da melhor forma possível. Perfeito. E aí, para fazer aqui o fechamento do meu último ponto, que para mim, eu acho que é a principal lição do livro que traz aqui no Mais Perto que o Diabo é: o medo é inimigo do sucesso. O medo, ele paralisa a gente, impede a gente de tomar ação, né? Faz a gente se ver com outros olhos, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, né? E aí eu acho que é muito complementar esse livro que você trouxe também, porque a gente vê o tempo hoje ele é um recurso finito, né? Ele tem um prazo de validade. E Sim. muitas vezes tem muitas pessoas que eu conheço, né, que deixam de fazer coisas por conta do medo e levam esse arrependimento consigo para o final ali, né? Eu tô terminando ali a minha jornada, vamos dizer assim, a minha jornada terrestre, e eu não fiz isso porque eu tinha medo, né? Eu não fiz isso porque fiquei com receio de tomar essa decisão. Então, para mim, eu acho que é muito isso. O medo é inimigo do sucesso. A gente sabe que a gente tem os nossos receios, responsabilidades, mas a gente tem que fazer aí dia após dia para tentar driblar esse medo e lutar contra ele. Se der medo, vai com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo, e depois a gente recalcula ali no meio da rota. É isso aí. Show! Adorei, Matheus. Para quem está assistindo a gente, eu vou trazer o livro aqui mais uma vez. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse aqui eu acho que você só vai achar em sebo. A edição que você vai achar no mercado hoje é essa aqui. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o Matheus E aqui, trouxe aí pessoal, mais. mais esperto que o diabo. Recomendo a leitura, é super excelente. Isso aí. Gente, daqui uns dias a gente volta com mais uma dobradinha de livros aí. Um beijo e até a próxima. Até o próximo capítulo, pessoal. Abraço.